um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Estúdio da LV45. É um prazer ter você aqui e nós começamos uma série nova onde eles me contam suas histórias, sua trajetória, um pouquinho aí da vida profissional, vida pessoal, e é sempre uma oportunidade da gente conhecer uma outra pessoa, conhecer a trajetória dela e dividir aqui um pouquinho disso com vocês. E hoje a minha convidada é a Vanessa Ramos, que é especialista em lábios e sobrancelhas naturais, é isso? É isso mesmo? Não errei? Ela que é uma mãe empreendedora, é mentora também, é multi, né? Tudo bom, Vã? Tudo bem, tudo bom. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. É um prazer. Vou adorar escutar a sua história. E eu quero começar perguntando quem é a Vanessa? Bom, essa pergunta é muito difícil, né? Dá até aquela parada na gente, mas eu sou uma mulher cheia de fé, com muita fé em Deus, sou determinada. Tenho buscado cada vez mais a minha evolução como pessoa, como profissional. E todos os dias eu penso em correr atrás dos meus sonhos. Eu quero realizar esses sonhos e, ao mesmo tempo, eu descobri que para isso acontecer, eu preciso usar as habilidades que Deus me deu para servir outras pessoas também. Eu acho que esse é um resumo aí da Vanessa. Ô, Van, mas vamos voltar no tempo um pouquinho, né? Você tinha me falado que você vinha da área de tecnologia. E aí, o que aconteceu? Que você resolveu fazer uma migração de carreira. Então, foi uma decisão que eu tomei por conta de uma pressão que eu tive ali do meu marido. Meu marido começou a falar pra mim: olha, não tá sendo mais tão legal, a gente tá muito distante do trabalho, tá levando muito tempo até chegar lá. E ele começou a me falar isso. E eu comecei a parar pra pensar que realmente era verdade. Eu tava deixando de lado ali muito tempo até chegar no trabalho, até voltar pra casa. E tinha pouquíssimo tempo com as crianças, né? Você já tinha Eu já tinha meus 2 filhos. 2 filhos. Isso, os meus dois, o Davi e o Armandinho. E nisso eu achei que realmente eu tava passando muito tempo longe deles. Apesar de ter os finais de semana, ainda era muito pouco, porque tinha todas as tarefas de casa para fazer. E eu acabei cedendo. Mesmo eu não querendo deixar de trabalhar fora, eu acabei deixando de lado, pedindo as contas para ficar um pouquinho mais perto dos meus filhos. E aí você saiu, você trabalhava com tecnologia. E da onde que veio a inspiração? Vou empreender numa área que é uma área de estética, né? Nossa, foi bem difícil, porque eu não tinha ideia do que fazer. A minha ideia inicial foi o que eu precisava fazer naquele momento. A minha prioridade naquele momento era ficar mais perto dos meus filhos. Tá. E a única coisa que me vinha na cabeça era eu poder ter um trabalho que eu conseguisse fazer em casa, que eu conseguisse executar em casa para passar um pouco mais de tempo com eles. E aí eu comecei a procurar mesmo no Google, comecei a procurar. Inicialmente, eu fiz um outro curso. Eu fiz um curso para fazer festa infantil. Não tinha nada a ver comigo. Eu achei que eu ia tomar muito tempo. Acabei desistindo da ideia. Eu achei que não ia dar de encontro ali com o que eu queria, né? Que eu acho que eu ia até ficar menos tempo com eles. E aí eu acabei decidindo continuar essa procura, essa busca no Google. E aí eu encontrei um anúncio do Sebrae que falava que a micropigmentação, as sobrancelhas e a área da beleza era uma área que mais crescia
E dificilmente era atingida pela crise. Aí me interessou, eu falei, eu acho que eu sei fazer sobrancelha, sei lá, eu acho que eu sei. Isso aí foi em que ano? Isso foi em 2017, finalzinho de 2016. Tá. E aí eu tive a ideia de começar a fazer sobrancelha, só que eu falei assim, eu acho que eu sei fazer sobrancelha, eu sempre tirei a minha, acho que eu sei, mas eu não tinha técnica nenhuma, né? Então eu fui me especializar, eu fui fazer um curso primeiro, para poder, pelo menos, iniciar ali as primeiras modelos, né? E aí sim, aí quando eu fiz o curso, eu me senti mais preparada, chamei 3 pessoas, né, que eram minhas amigas, fiz a sobrancelha delas de graça, e pedi para elas postarem para mim. E se elas gostassem, claro, né? Porque elas também tinham direito de não gostar. Foram as suas modelos cobaias. Foram. E aí elas postaram para mim e aí começou a aparecer as primeiras clientes. E aí eu vi que aquilo realmente funcionava. Eu E que falei você assim, estava gostando. eu tava gostando. Tá. Primeiro, foi uma paixão inicial, assim, eu comecei a me apaixonar pela área ali das sobrancelhas. Aí eu comecei a consumir bastante conteúdo sobre esse assunto, né? Comecei a estudar mais, né? E aí, quando começaram a surgir as primeiras clientes, eu falei, nossa, gente, tem gente que paga pra fazer mesmo a sobrancelha. É verdade, né? Isso é verdade. E aí eu fui levando isso a sério. Eu falei assim, nossa, é realmente capaz. Assim, isso pode funcionar. E você levou bem a sério, porque hoje você acumula aí mais de 25, 27 cursos. Quantos? Você tem muitos certificados, né? Hoje eu tenho mais de 25 certificados. Na verdade, agora já mais de 27 certificados entre nacionais e internacionais. Não só ali dentro da micropigmentação e design de sobrancelhas, mas em outras áreas também, como o próprio, como neurociência, desenvolvimento humano e outros cursos. Ô, Van, e aí, eu dei uma olhadinha, né? Dei uma estudadinha em você. Você começou a investir como empreendedora, né? E aí, logo depois, fazia pouco tempo, né, que você já estava trabalhando, mas aí você teve a sua terceira gestação, né? Foi. E como que foi isso? Conciliar aí, que você começou a investir, né, empreender nessa área, e aí vem mais uma bebê, né? Eu acho que quando eu comecei a engrenar ali, eu tinha acho que mais ou menos um ano que eu tinha feito meu primeiro curso de micropigmentação, então eu estava começando a realmente caminhar ali nesse empreendedorismo, eu estava começando a entender o que era realmente isso, e aí eu falei, puxa, eu tô grávida. E agora? Como é que vai ser? Será que eu vou ter que estacionar tudo de novo? Eu vou ter que parar tudo de novo? O que eu faço agora? Eu fiquei um pouco perdida, eu fiquei um pouquinho desorientada, mas continuei trabalhando, continuei me dedicando. Você fazia atendimento na sua casa? Isso. E aí eu continuei atendendo, eu quis atender até mais para poder suprir o tempo que eu ia ter que parar, porque quem empreende sabe quando você não está trabalhando, se você não tem uma reserva ali, você vai ficar sem dinheiro. Então, foi um meio que eu falei, puxa, eu tenho que trabalhar mais agora. E eu nem curti muito esse início da gravidez. Eu já demorei um pouco para saber, para descobrir, e quando eu descobri, eu acabei nem curtindo tanto por conta desse período que eu quis suprir essa falta que eu faria lá na frente. E quando eu entendi, realmente, eu tô grávida, uma menina, eu vou aproveitar, vou desfrutar agora, eu tive um parto prematuro. E aí, de repente, eu tive que anunciar a todo mundo que eu ia precisar fechar a minha agenda. E como ela ficou numa UTI durante quase 4 meses, eu precisei parar de atender mesmo durante esse período. Ainda assim, eu tive que abrir exceções, né, em alguns dias, de ir antes de eu ir para a UTI atender. E atender depois, quando eu voltava da UTI. Às vezes antes das 7 da manhã e às vezes depois das 9 da noite, eu tinha que ainda atender para entrar um dinheirinho. Você ficou tentando conciliar um pouquinho, mesmo que fosse pouco, mas um pouquinho, para poder entrar né? alguma coisa, né? Para não ficar tão, assim... Eu não tinha nada, eu não tinha feito essa reserva. Então, eu não tinha essa preparação para esse momento financeiro, né? Então, qualquer coisa que entrasse assim tava bom. E eu querer também continuar fazendo aquilo que eu gostava tanto, né? Foi uma maneira também como se fosse um escape. Para você não ficar totalmente parada também, né? Parada. Eu tava imersa dentro de um mundo paralelo para mim.
viver na UTI foi um mundo paralelo. Eu me privei, assim, de tudo ao redor, até mesmo dos meus outros filhos, eu não tinha tanto tempo para eles, porque o meu emocional estava muito abalado. Eu não estava bem, né? E eu não queria abrir isso para as outras pessoas, de certa forma que eu não conseguia nem falar nessa época. Eu estava vivendo como se fosse... Agora eu só preciso pensar na sobrevivência dela. Eu não consigo me dedicar ao trabalho 100%, então eu só quebrava mesmo um galho, assim. E quanto tempo que ficou essa fase? Quase 4 meses. É. Quase 4 meses. Foi bem desafiador. Nossa, foi muito difícil. Mas foi um aprendizado que você conseguiu transformar tudo isso que você viveu em inspiração para outras mães, né? Porque quando que você começou a compartilhar um pouco da sua história? Eu acredito que foi logo que tudo foi acontecendo, porque como as minhas clientes me conheciam muito, eu sempre fui muito atenciosa com elas, eu sempre fui muito humana, Acolhedora. assim, muito acolhedora com elas, então eu acho que nesse período mesmo elas já sabiam da situação e elas tentavam, de certa forma, bem sutil, entrar em contato comigo, saber o que estava acontecendo e, de certa forma, eu tentava não passar aquele meu desespero interno, né, aquele meu medo interno para elas e só pensava em focar lá, olha, eu preciso ter um dia de cada vez para que realmente a gente possa trazer ela para casa. E aí você foi voltando e quando que você começou? Porque você parou um pouco, assim, você usava pouquinho o Instagram e depois você começou a colocar um pouco da sua rotina. Como que você criou essa, hoje eu chamo de rede, né? Essa rede que você tem hoje de mulheres que te seguem? Olha, foi no início da pandemia. Quando aconteceu ali toda aquela história da pandemia, né? E eu me vi sem poder atender, porque de novo, né? De novo. Isso foi depois de um ano. Minha filha já estava com 1 ano e pouquinho. E aí tava tudo voltando ali, se encaixando de novo. Veio a pandemia. E aí eu falei, puxa, eu vou ter que parar de atender, porque eu tinha muito medo, porque ela, por ser prematura, ela também tinha algumas restrições, né? Uhum. E eu tinha muito medo dela poder pegar a doença, enfim, os meus filhos pegarem, eu pegar, enfim. Eu falei, vou precisar parar por um tempo para entender, pelo menos, como é que eu vou voltar a atender. E por eu atender na minha casa, eu ainda ficava com mais medo ainda. Então, eu parei durante uns 20 dias, e nesse período... Eu falei, eu preciso me comunicar com as clientes, de alguma maneira, que a gente se sinta mais próxima. E aí eu vi que todo mundo estava usando o Instagram. Eu já tinha o Instagram, mas eu não usava ele com frequência. Eu quase nem usava. E aí eu falei, eu vou ter que aprender a usar essa ferramenta e vou ter que aprender a dominar a vergonha que eu tenho de fazer vídeo, enfim, de falar aqui, né, diante da câmera. E, enfim, comecei a usar. No início, eu comecei fazendo vídeos de humor, porque a Vanessa também é esse lado. Uhum. Eu sou uma pessoa engraçada também, eu tenho esse meu lado de humor. E aí eu falei, eu vou aproveitar isso que eu tenho para poder fazer esses vídeos engraçados. E aí eu vi que foi encaixando ali, elas foram se conectando. E eu falei, nossa, agora eu preciso trazer conteúdo para elas sobre o que eu faço. E como que eu faço isso? Aí eu fui mostrando um pouquinho do meu dia a dia, enfim, fui entendendo um pouquinho mais como é que funcionava ali o Instagram. E aí eu fui começando a fazer. E aí passou a ser uma rotina, né? O Instagram hoje ele é uma rotina do meu trabalho também. Faz parte do seu dia a dia. Ele faz parte do meu dia a dia. E quando que você resolveu se especializar? Porque você falou para mim que você gosta mesmo dessa técnica de ser um trabalho que é natural, né? Que dá um ar de naturalidade, né? Isso. Toda cliente que chegava para mim, principalmente as que queriam fazer micropigmentação, tanto de sobrancelhas ou de lábios, elas sempre me pediam, até hoje é assim, né? Eu quero o mais natural possível. A ideia delas é que as pessoas vejam que tá bonito a sobrancelha, né, os lábios, mas que não pareçam que tem micropigmentação. Então, eu falei, puxa vida, eu não gostava daquele resultado que a gente chamava de sobrancelha definitiva, que é aquelas sobrancelhas bem marcadas, com aquele aspecto meio azulado, meio esverdeado, meio acinzentado. É a Nike, né? A Nike, né? Usando o que todo mundo conhece, a Nike, né? Todo mundo tem pavor daquela sobrancelha, a maioria, né?
das clientes. E aí eu falei assim, bom, a pedido delas, eu preciso também entender de técnicas que realcem a beleza natural delas, mas sem trazer esses resultados que a gente já sempre via, né? É. E aí eu comecei a fazer cursos que oferecessem essa capacitação para eu colocar isso nelas, né? Aplicar isso no meu dia a dia e no dia a dia delas. E aí eu vi que foi fazendo muito efeito, que elas foram gostando bastante e que eu fui alcançando cada vez mais clientes, né? Para fazer, que procuravam esse tipo de resultado. Porque influencia diretamente na autoestima da mulher, né? Completamente. Completamente. Hoje, quando a cliente, ela se olha no espelho e ela fala, Van, ficou linda! Nossa, eu tô amando. Ou então, quando ela me manda uma mensagem, Van, nossa, como eu tô amando a minha micro. Minha sobrancelha é outra. Eu nem tinha sobrancelha, agora eu tenho, né? O meu lábio agora tem vida. Eu acordo com aquela boca coradinha. Isso... eu entendo que um propósito está sendo a missão E cumprida. quando acho que elas devem falar, nossa, ficou linda, tá super natural. É exatamente, acho que o seu trabalho, né? A proposta do trabalho, né? Isso. Ficar lindo, mas natural, né? Eu acho que é esse o dever de missão cumprida e de... É como se eu vivesse aquele momento com ela também. Ô, Van, você conversando comigo, assim, o que eu percebo é que acho que até nesses seus atendimentos, porque eu acho que é um processo que demora um pouco, né? Você acaba se tornando meio que amiga da pessoa, né? É ali que começam as trocas de experiência. Aí é o início dessa sua jornada que você tem hoje? Isso. Vem daí? Eu acredito que cada história que elas contaram para mim ali, cada história que foi compartilhada, cada história que foi vivida ali dentro, fez toda essa jornada, né, da Vanessa profissional até hoje. E o que eu percebo até hoje é que as pessoas elas têm carência de um atendimento personalizado, de um atendimento humanizado, né? E é isso que eu tento oferecer para elas hoje no meu espaço. E aí a gente estava comentando um pouquinho ali nos bastidores que você me falou que elas iam, né, fazer o trabalho, e aí aos poucos elas iam te perguntando, né? Nossa, mas como que você dá conta? Como que você consegue conciliar a sua vida profissional com a sua vida também lá de esposa, dos filhos? E acho que foi daí que você começou com as primeiras dicas aí, ajudando outras mulheres. Isso. Aí entra a parte que eu comecei a procurar os cursos de desenvolvimento humano. Porque aí eu entendi realmente que eu não só fazia sobrancelhas e lábios, né? Que eu cuidava de outras pessoas, de outras mulheres, De outras dores, de né? outras dores. E eu precisava tentar, de alguma forma, ajudar elas. E aí, conforme elas foram me falando, Van, você me inspira. Van, como é que você faz isso? Van, me dá uma dica para isso. E aí, ao longo desse período, algumas delas foram me pedindo, Van, você tem mentoria? E aí, eu nem sabia direito o que era muito bem, assim, fui começar a entender. A princípio, eu falei, não, eu não tenho, né? Mas depois eu entendi que já era um tipo de mentoria o que eu fazia nos atendimentos. Personalizado, exclusiva ali com a... Exatamente. E ao mesmo tempo eu acompanhava ela, porque essa cliente geralmente é recorrente. Ela volta depois de 20 dias no meu espaço, e aí a gente acompanha ali toda uma trajetória. Às vezes eu acompanho uma gestação inteira, eu acompanho o fim de um relacionamento, o começo de um relacionamento, e isso começou a gerar em mim esse desejo de ajudar. De começar a pegar na mão delas e direcionar elas também. E quando que entrou, aí saindo já do âmbito pessoal, quando que você percebeu que você conseguia ter um olhar diferenciado para a mãe empreendedora? Que você sentiu ali que as suas clientes ou as pessoas que te seguiam tinham algumas dores que você já tinha passado e você sabia como ajudá-las? Porque elas foram começando a fazer parte da minha vida. E automaticamente já não tinha mais como eu separar muito o que era profissional, o que era pessoal nesse âmbito. Ser mãe também é a Vanessa Ramos, né? Ser mãe faz parte da minha vida profissional. E eu vi que elas também se sentiam muito próximas de mim quando eu falava, por exemplo, que eu consegui no meu dia fazer uma refeição com a minha família, preparar essa refeição para minha família. Eu vi que hoje em dia as famílias sentem muita carência dessa proximidade, né?
estar com a família, estar unidos. E aí eu falei, eu não tenho mais como separar isso. Eu acho que isso faz parte do meu profissional e eu preciso só encontrar um meio de realçar essa habilidade para levar para elas um direcionamento. E hoje você oferece uma mentoria mesmo, né, para mulheres mães, né, mulheres que têm ou vontade de empreender ou já têm o seu negócio, mas tem algumas coisas ali que elas não estão conseguindo resolver. Me fala um pouquinho de como funciona essa mentoria. Isso. Diante dessa questão mãe empreendedora, existem muitos desafios, porque quando a gente é mãe, na verdade, quando a gente começa a empreender, já é um desafio gigante, né? Mas quando a gente é mãe, a gente tem um lado emocional, que ele vai ser aflorado, ele vai ser muito mais potencializado no dia, e isso causa grandes desafios para a gente levar à frente o nosso negócio com força, com determinação, e em busca ali dos nossos sonhos e das nossas realizações profissionais. E aí eu pensei, eu falei, poxa, eu consegui. Esse caminho que eu trilhei, eu posso colocar esses passos, né, esse passo a passo para elas também. Claro que não da minha forma, porque cada um tem uma rotina, cada um tem um tipo de trabalho diferente. E aí foi quando veio a ideia, eu preciso personalizar isso para cada uma delas. Não é uma coisa, não é um pacote pronto, Não né? é um pacote pronto. Como que funciona, assim, a mentoria mesmo? A mulher que te procura, como que você trabalha isso? Bom, a gente divide em 3 encontros, né? O primeiro a gente faz essa busca, né? Da identidade pessoal dela, de como ela se identifica depois de mãe. O que ela tem de habilidade única que só ela pode fazer, né? E aí depois a gente começa a traçar ali um plano de ação. A gente começa a colocar em prática um plano de ação para que ela leve em consideração o que ela é realmente única e o que essa habilidade única dela pode fazer, trazer mais força ali para ela seguir em frente e conseguir alcançar os resultados dela. Então, a gente vai começar a gerar ali objetivos que ela consiga alcançar para que ela prospere nesse negócio. E aí você faz o acompanhamento, você ajuda ela a fazer uma estratégia, ou você ajuda ela a analisar o trabalho, o serviço que ela presta, onde que está com o problema, porque acho que cada mulher deve ter uma dificuldade diferente, né? Não é meio que uma regra. Geralmente, ela tem uma dificuldade na organização da rotina dela. É o que mais... É o que mais acontece. Ela tem dificuldade em organizar o que é pessoal e o que é profissional. Até porque quando você é mãe, a demanda é tão grande, né? As multitarefas, né? A mãe multitarefa. E aí você se perde ali dentro. Então, a gente vai ter que fazer um encontro ali do que realmente é prioridade para ela. E como ela vai fazer essa separação da rotina, essa organização da rotina dela. Para que a gente alcance ali uma estratégia e leve ela aos objetivos. Porque a gente vai ter que começar a falar não. Não para algumas coisas. Eu vou falar até um não óbvio, né? Isso aqui não dá para falar assim, então a gente vai ter que falar não, por mais que às vezes dói pra gente. Eu vou dar um exemplo. Semana passada, minha filha dormiu bem pertinho da hora de ir pra escola. E na hora que eu vi ela dormindo, me deu uma vontade de deixar ela dormindo ali. Eu falei assim, puxa vida, que gostoso, ela acabou de dormir. Mas eu tinha um dia inteiro ainda de trabalho. Né, a tarde toda ali, até a noite eu ainda ia ter que trabalhar. Então eu tive que acordar ela, filha, vamos acordar, agora vamos pôr o uniforme, vou te levar para a escola porque eu tenho um monte de coisa para fazer hoje em relação ao trabalho. E eu não podia deixar de lado, porque é um compromisso que eu também tenho. Hoje, você me explicou agora, você acabou de me dar um exemplo, mas eu não senti você culpada. Você não se sentiu culpada de fazer isso. Ao contrário, você falou, olha, gostaria tal, mas eu tenho uma série de coisas. Isso faz parte também de uma estratégia. Eu imagino que a maioria das mães deve sentir um pouquinho, assim, se sentir culpada por estar trabalhando ou estar empreendendo. É bem isso. Eu também, algumas vezes, me sinto culpada por deixar de lado, porque eu acho que, assim, quando a gente faz uma escolha, a gente tem uma renúncia.
Em tudo na vida. E no fato de você trabalhar e ser mãe, não vai ser diferente. Então, eu acho que essa culpa não me domina mais. Eu não deixo essa culpa fazer parte ali como um peso na minha vida. Olha, eu decidi empreender, eu decidi trabalhar. Eu tenho um compromisso também com essas pessoas, né? E eu preciso falar também não, às vezes, para os meus filhos. E é importante saber, porque eu vejo assim que bastante gente tem dificuldade de entender ou de organizar o dia, sabendo assim que tem prioridades e que durante o dia ali vai acontecer alguma coisa que é uma urgência, uma emergência. Mas se você não souber administrar, eu imagino que quem tem filho eu não tenho, mas eu imagino que quem tem, você tem 3, deve ser bem complicado isso, né? É bem complicado. E se você não falar não, né, para o que realmente tem que falar, você vai começar só a apagar incêndio. Ali o seu dia, realmente você trabalhou muito, você fez muitas tarefas durante o dia, mas você não fez o que era prioridade. Por isso que dentro dessa estratégia é crucial a gente desenvolver ali o que é prioridade. Dentro da prioridade de cada uma delas, a gente vai encontrar um plano de ação. Justamente para entender isso. Olha, agora, eu gostaria, o meu lado emocional, o meu lado mãe pede para que ela fique aqui, mas eu não posso, porque eu tenho um compromisso profissional para entregar. E ela não tá doente, ela tá bem, ela tá saudável, é só seguir a rotina de mandar para a escola, né, de levar ela para a escola e ela permanecer um período que para ela também vai ser ótimo. Então eu tenho que ser racional nesse momento, eu tenho que entender. Olha, eu amo a minha filha, seria ótimo estar com ela aqui, mas agora a minha prioridade é o meu trabalho. Então, a gente estabelecer isso. Ela é prioridade da minha vida, mas ela não tá bem, ela não tá saudável, eu posso mandá-la para a escola bem tranquila, sem sentir culpa. E é importante, quando você está desenvolvendo alguma coisa, fazendo, ou você está lá com seus filhos, você realmente estar, porque às vezes não é só o tempo, né? Você não precisa ficar o tempo inteiro, mas ter um tempo de qualidade, né? Exatamente. Por isso que é legal estabelecer prioridades e fazer uma organização muito bem estabelecida da rotina. Porque, claro que isso vai fugir alguns dias, vai acontecer imprevistos, só que assim, o que é melhor? Você ter uma rotina organizada e uma vez ou outra acontecer imprevistos, ou você ter uma rotina totalmente bagunçada e a sua vida ser um imprevisto todos os dias, né? Você ter essa quebra de regra todos os dias. Então, eu acho que é melhor você ter uma rotina bem organizada, bem estabelecida, para que quando surgir um imprevisto, você pelo menos esteja mais preparada. Olha, hoje não deu, meu filho ficou doente, eu precisei ficar com ele aqui e eu vou tentar equilibrar o dia de hoje. Em compensação, eu tenho uma rotina organizada para que eu possa chegar no resultado final. E aí vai equilibrando os pratinhos, né? Vai equilibrando os pratinhos. E quando você não tem uma prioridade, né, bem clara e bem estabelecida, você nem sabe o que você quer, você não sabe nem o que você... A tua mente está tão atrapalhada ali que você não sabe, não tem clareza de ver. Olha, eu tenho um propósito dentro disso, né? Por isso eu tenho que falar alguns nãos. E uma coisa também que eu acho que deve atrapalhar é que a mulher, ela tem esse hábito de se comparar, né? O tempo inteiro tá se comparando com a outra, que tem uma outra vida, uma outra rotina, que não tem nada a ver com você, né? Assim, cada pessoa é única, né? Eu acho que isso também é uma coisa que atrapalha, principalmente esse universo, né? Principalmente nos dias de hoje, né, que a gente tem as redes sociais aí bem presentes na nossa vida, eu acho que você se comparar com o outro é muito injusto com você. Porque você tem uma trajetória, você tem outras prioridades, você tem outra rotina. É muito injusto com a tua vida, com a tua jornada, você fazer esse tipo de comparação. Até porque você nem sabe se aquilo é verdade ou não. Não é verdade? Você olha, você vê o que tá ali, o que todo mundo apresenta, mas você não sabe da vida dela, os desafios que ela enfrenta. Então você tem que olhar para si. Olha, as minhas habilidades, as minhas conquistas são essas. E os meus desafios, as minhas dificuldades são essas. Então, dentro disso aqui que eu tenho, o que eu posso fazer? Qual a solução que eu posso criar? E aí daí que entra essa parte de se conseguir criar sua rotina, sua organização baseada em você. Exatamente. E não se comparando com o outro, né? Exatamente. Se baseando na tua vida. Eu falo que não tem fórmula para o sucesso, mas tem uma fórmula para o fracasso, né? É você deixar de cuidar da tua vida.
É você cuidar da vida do Ótimo, outro. né? É excelente, né? É bem isso. Ô, Van, vou voltar um pouquinho na sua trajetória. Quando você começou a empreender, e aí você começou a fazer os cursos, e aí acho que cada vez mais você tem que investir na sua carreira, né? Sim. Você não ficou assim com um pouco de medo? Porque, principalmente assim, parte financeira, como que funcionou isso para você? Puxa vida, dá medo. Dá medo porque é um risco que você corre o tempo todo. É um tiro no escuro, né, que a gente dá. Porém, se você tem visão e você sabe exatamente onde você quer chegar, você vai calcular também isso aqui. Olha, poxa, isso aqui é um investimento, não é um gasto desnecessário. Eu tô fazendo um investimento para quê? Para quem? E foi isso que eu fui começando a analisar. Olha, isso aqui eu preciso, porque diante dessa dificuldade que eu tô tendo agora, se eu não ter uma técnica para desenvolver isso aqui, eu não vou conseguir seguir em frente. Então, esse investimento é necessário. Dentro de um planejamento financeiro, a gente também tem que ter esse investimento para o nosso negócio. Porque senão você começa a fazer só fazer por fazer, que era o que eu fazia no início, né? Eu fazia porque eu estava começando, eu não sabia nem o que eu estava fazendo direito. Depois que você entende o que realmente é necessário para o teu negócio, aí você começa a investir mais nele. Porque hoje você já tem uma carreira consolidada. Hoje eu vejo, assim, muita gente começa a empreender aí com aquele gás, com aquela energia, aí começa e aí logo já, tipo, para, desanima. Você sente isso também? Sinto. Sinto, e eu acho que a maior parte das pessoas fazem isso. Porque é muito difícil manter uma constância. Principalmente diante das circunstâncias. Tem dias que é muito bom. Tem dias que você vê o teu negócio só subindo. E tem dias que você só vê ele descendo. Uma gangorra. É uma gangorra. E são altos e baixos que você tem que enfrentar. Isso não é só lá no início. Isso é até o final da vida. É a vida de empreendedor. É a vida de empreendedor. Na verdade, esses altos e baixos, eles fazem parte da vida. E eu acho que quem está mais adaptado à mudança, quem está mais adaptado a esse equilíbrio aí, essa qualidade, que consegue seguir. Quando as mulheres te procuram, assim, porque eu sei que o pessoal te manda mensagem também, pedindo dica, o que você mais escuta? Quais dores você mais escuta? Olha, sempre é o lado emocional mais afetado, porque por incrível que pareça, as mulheres que me procuram hoje, elas têm técnica, elas já têm já têm um lado profissional bem consolidado, pelo menos a maioria delas, só que elas têm dificuldade em lidar com o emocional. Elas têm dificuldade hoje de acreditar nelas mesmas. Às vezes você vê uma pessoa com muita capacidade, que se você para realmente para conversar com ela, você fala, uau! Ela tem muita qualidade, ela tem muito potencial, mas ela não consegue se enxergar. Ela não consegue ver essas habilidades nela. E é isso que eu faço. Eu tô ali para apoiar, para mostrar para ela. É como se eu colocasse um espelho na frente delas. Olha, você é essa pessoa maravilhosa aqui, que tem todas essas habilidades, que tem todas essas conquistas na tua vida e que imagina o diferencial que você pode fazer para o mundo. É isso que eu mostro para elas. Eu acho que eu coloquei bem aqui agora. É um espelho que eu mostro para elas. Dá um caminho, né? É um caminho. O tempo inteiro a gente acaba voltando nessa coisa da autoestima, da parte interior, mesmo, autoafirmação, né? Isso. E isso foram coisas que também você foi estudar, né? Porque você tem essa habilidade que é natural sua, mas aí você sentiu necessidade de estar se especializando para poder ajudar, inclusive, outras pessoas, né? Isso. Eu fui buscar justamente essa capacitação para poder ajudar com mais bagagem, né? Com mais embasamento. Eu falei, poxa, eu posso ajudar elas, mas eu preciso também de um estudo. Eu não posso sair falando qualquer coisa para elas, né? Então, eu fui buscar justamente esse meio, né? De me capacitar e poder levar com afirmação para elas. Olha, você pode seguir em frente seguindo alguns requisitos, por exemplo, que já muitas outras pessoas validaram, né? Hoje... Inclusive eu. Você mesmo provou aí, né? Isso. Das técnicas. Hoje você está atuando em quais segmentos? Olha, hoje eu trabalho no segmento da micropigmentação. Que é o que você
É o meu o trabalho. atendimento, Isso, faz o atendimento, né? Eu faço design de sobrancelhas. Hoje você tem desculpa te cortar, você tem sua clínica? Não, eu ainda atendo em casa. Ai, que Por legal! incrível que pareça. Ainda foi a forma que eu encontrei de estar mais perto dos meus filhos. Olha que bacana, muito legal. Eu ainda, mesmo assim, hoje eu já somo mais de 6 mil atendimentos. E mesmo assim, eu atendo em casa e fiquei aberta para as pessoas que buscam também essa naturalidade, que buscam um atendimento mais humanizado, mais próximo. E aí você tem os atendimentos, que é o seu trabalho. Isso. Aí você também participa de palestra, workshop. Isso. Hoje, quando alguém me chama para palestrar, eu levo também esse conteúdo do empreender e maternar, né? E faço também as mentorias. Que são essas individuais. São as individuais e personalizadas também. E deve ser difícil e, ao mesmo tempo, te deu uma bagagem, né? Porque trabalhar em casa não é fácil. Tem que ter muita disciplina, né? Tem que ter muita disciplina. Porque casa sempre tem coisa para fazer. E com filho, e conseguir dar conta ainda, né? E tem um detalhe de eu não conseguir trabalhar, por exemplo, num ambiente desorganizado. Essa sou eu. Eu falo, se eu não tiver num ambiente organizado, eu não consigo dar sequência no que eu preciso fazer. Então, eu tenho todo dia aquela programação. Olha, eu preciso acordar mais cedo, organizar a minha casa, organizar a minha rotina do dia, né? O que eu preciso fazer do dia. E aí, eu começo os atendimentos. E eu, por incrível que pareça, durante esses 6 anos, eu consegui equilibrar bem aí. Tem todo um desafio do dia a dia, tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil, mas eu consegui equilibrar esses pratinhos. E ainda consegue fazer live, que eu vi que você estava fazendo live esses dias, né? A gente tem que arrumar um tempo. Pra tudo, né? Eu falo assim, ó, Deus deu 24 horas pra mim do dia, deu pra você, deu pra todo mundo. Só que o que a gente faz com essas 24 horas? Como é que você aproveita elas? Se outra pessoa é capaz de fazer, por que eu não sou? Eu não sei os desafios que ela enfrenta ali para executar tudo que ela faz. Aí eu falei, não, eu tenho que caber na minha rotina também. E você fez caber. E hoje você ensina outras mulheres a conseguir o mesmo, né? Exatamente. Hoje eu faço assim, olha, deu certo para mim. Eu quero que dê certo para vocês também. Esse é o seu propósito. Esse é o meu propósito. Eu adorei saber sua história. Agora eu vou pedir para você olhar para essa câmera aqui, deixar um recado para as mulheres que te seguem aí, os nossos seguidores do canal também, deixar suas redes sociais. Bom, eu quero falar para que cada mulher encontre em si mesmo as suas habilidades únicas, que vocês se reconheçam como quem vocês realmente são e que vocês não deixem ninguém, absolutamente ninguém, validar isso dentro de vocês. Espero poder ajudar, espero poder continuar levando à frente esse propósito de ajudar mulheres a alcançarem o seu potencial máximo também. Assim como eu tenho feito na minha vida, como eu tenho trazido para mim. E meu Instagram, se vocês puderem me seguir, é Vanessa Ramos PMU. E vamos dar continuidade nesse trabalho. Eu quero mais gente podendo contar essas histórias aqui também. Muito bom! Foi um prazer ter vocês aqui. Espero vocês no próximo, com uma outra história de vida, com outras experiências. E assim a gente vai cada vez mais se conectando com pessoas incríveis. Muito obrigada. Obrigada, adorei, obrigada. Viu? Foi muito bom. Muito bom.